Então, eis aqui talvez o mais importante slide desse nosso webinar, que é o slide que apresenta o que são essas fases da cicatriz do psicossoma. Esse é o fenômeno. Então, qual é o fenômeno? Cicatriz do psicossoma. Esse fenômeno tem pelo menos 5 etapas muito claras, que a gente apresenta agora. A primeira etapa é o chamado evento impactante. O que é um evento impactante? Qualquer situação em que você passou, que a pessoa passa, em especial aqui na intrafisicalidade, no mundo físico, mas poderia ser até extrafisicamente, mas vamos falar mais intrafisicamente, uma realidade, uma vivência que você é impactado por ela de um ponto de vista emocional. Muitas vezes, e nesse caso, como a gente está falando de um processo que a própria estrutura dele é uma estrutura de um tipo de patologia, né? Então você criar uma ferida e gerar uma cicatrização, estamos falando de um tipo de patologia. Então, aquele momento, aquele forte impacto emocional, ele já tem característica negativa. A gente vai olhar daqui a pouquinho alguns exemplos, vou detalhar mais, mas já dou um primeiro exemplo. Então, a pessoa pode ter passado pela perda de alguém, o sentimento de perda. Alguém que ela amava muito, alguém que ela queria muito que estivesse consigo durante uma determinada vida, seja essa ou sejam vidas anteriores, e aquela perda gerou uma emoção muito forte, um sofrimento, muitas vezes, da pessoa muito forte, uma saudade muito profunda, e isso pode ter criado raízes, né? Falando de um modo mais analógico, criado marcas, vincos na estrutura do corpo extrafísico, indo para a etapa 2, aqui desse nosso slide, que é a ferida. Então, é a criação de um tipo de marca emocional, inclusive pode ser visível essa marca extrafisicamente, ela é perceptível, ela é detectável, e se não ficar tão claro no paravisual, no visual extrafísico dessa pessoa, ele fica detectável por outras razões. Pode ficar detectável, por exemplo, para uma outra consciência extrafísica ou intrafísica que estabeleça um tipo de acoplamento energético, a gente vai mostrar isso mais para frente, e sinta o que o outro sente e acabe percebendo até mesmo alguma marca, pode ser às vezes uma mudança na coloração de alguma região do corpo extrafísico, e isso pode, obviamente, caminhar entre vidas e gerar até mesmo uma marca no próprio corpo físico. Né? Então, existe algum tipo de marca no chamado corpo físico, a gente gosta de chamar de soma, né? Se eu falar isso não entender, vocês me perguntem, mas o corpo físico, ele pode ter uma marca que foi gerada de uma cicatriz do corpo extrafísico, ou de uma ferida do corpo extrafísico, né? E que vem já de uma outra vida. Ou seja, uma ferida emocional pode ter uma contrapartida, uma marca no corpo extrafísico, e ela pode caminhar de uma vida para outra, trazendo novamente para o corpo físico algum tipo de repercussão. E aí existe um processo que pode ocorrer, né? E que, de modo geral, vai ocorrer, muito mais é uma questão de tempo, mas ele vai ocorrer, que é o processo de paracicatrização. Então, é quando essa ferida começa a ser curada, né? Então, a ferida vai dando espaço para alguma outra marca, que geralmente é a cicatriz, então, nesse fenômeno seria a cicatriz, que vai ainda, de alguma forma, denotar, né, como se fosse a cicatriz no corpo físico, né? Ela vai denotar que algo aconteceu. É como um lembrete, de até certo ponto, ou, do ponto de vista mais fenomênico, um resquício daquela ferida, né? Uma marca. Isso já seria cicatriz. E a última etapa dessa fase, desses várias fases, desse ciclo todo da criação desse fenômeno que é, né, a cicatriz do psicossoma, é a aprendizagem. Lógico que alguém poderia falar, poxa, mas a pessoa já não pode começar a gerar essa aprendizagem ali quando ela passa por uma experiência difícil, por um evento impactante, né? Então, a pessoa brigou com alguém, ficou extremamente envolvida emocionalmente naquela briga, aquela emoção vem com ela, e ela já não pode, no momento em que aquilo ocorre, ela começar a desencadear um processo de aprendizagem, acelerar o processo, talvez até não criar as feridas, tudo isso é possível. Né? E a aprendizagem aparece como item 5 muito mais porque ela é o que fica no final das contas. Né? Queira ou não, na caminhada, na trajetória evolutiva de todos nós, eventos difíceis ocorrem, ou não, na vida de vocês. Não ocorreu? Então, não conhecem pessoas, né, que passaram por situações, às vezes, muito difíceis, um pouco mais dramáticas, acidentes, perda de entes queridos, perda de um ser amado em vida, né, uma separação, coisas que mexem com você e que você pode ter gerado
uma marca e precisar lidar com essa marca, entender essa realidade, e isso, no final das contas, de algum modo, representa uma aprendizagem para todos nós. Então, essa é a síntese desse fenômeno, que é o fenômeno da cicatriz do psicossoma, e a gente vai explorar um pouco mais essas etapas, entender essas etapas, e a gente entender também como pode se relacionar melhor e dar uma prioridade no processo de aprendizagem e de evolução.